Edição pode? Ok. Então vamos lá. Vou repetindo. Que elemento importante para o Greenhouse Effect faz a relação entre o texto 1 e o gráfico 2? Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Aí ele coloca atmosfera, years before, CO2 level ou Arctic Sea. Qual é a relação que a gente tem aqui? Lembra que são principalmente dos gases CO2 aqui do texto? E aqui nós estamos também vendo os níveis de CO2. Então, a relação que existe entre uma e outra é exatamente the CO2 level, que é a letra C. Tá? O próximo, letra B ali. No gráfico, ocorrem as variações de CO2 da atmosfera em relação ao tempo, nossos dias. Fazendo uma relação com os dois textos, qual seria a consequência, olha só, a consequência desses níveis de CO2 na atmosfera mostrados pelo gráfico do texto 2? Assinale a opção errada. No gráfico 2, a opção errada. O gráfico 2, ele mostra Global Temperature Rise, né? Ele mostra Warming Oceans, ele mostra o Green Effect, ou ele mostra Decline Sea Levels. Então, olha só, qual é a relação ao tempo, em relação ao tempo, né? Em relação ao gráfico 2. Você aí tem, na verdade, um erro aqui dessa questão, que é assinale a opção correta. Então, a letra B é opção, em vez de opção errada, tá? Não é errada, é opção correta. Houve um erro aí. Opção correta. A opção correta é qual? O que tem aqui? Você, nesse gráfico, você vê aumento de temperatura global? Não, você vê o aumento do efeito estufa, né? Do CO2. O aquecimento dos oceanos? Não. O efeito estufa, sim. O declínio dos níveis de oceano? Não. Então, a resposta é a letra B, que é o Greenhouse Effect. Tá? E a última, para terminar, é uma questão dissertativa que diz o seguinte: o texto 1 explica como surge o Greenhouse Effect, o efeito estufa. Localize no texto e copie para o espaço abaixo. Onde é que aqui no texto tem falando como é que ocorre o Greenhouse? Olha só. About 90% of this heat is then absorbed by the greenhouse gases, mainly CO2, and radiated back towards the surface. Então, ele fala nesse sentido aí, mas aqui ele não coloca o que é, né, o efeito estufa. Então, nós temos que procurar em outro lugar. Life depends on energy of the sun. About half the light reaches the sun's atmosphere passes through the air clouds. É isso aqui, ó. About half of the light reaching Earth's atmosphere passes through the air and clouds to the surface, where it is absorbed and then radiated upward in the form of infrared heat. Essa aqui é a resposta. Então vocês vão procurar aqui, né? Eu vou botar aqui sublinhado acima, tá? Aqui vocês estão identificando no vídeo, vocês podem identificar. A edição podia chegar um pouquinho mais perto aqui para mostrar a resposta, por favor. Aqui, né? Essa daqui é a resposta de como é o efeito estufa, como é que ele se dá. Vocês já sabem isso em inglês, não sabem? Em português. Mas vocês não sabem como faz isso em inglês, como é que coloca isso, como é que se fala em inglês. Então vamos repetir. About half of the light reaching Earth's atmosphere passes through the air and clouds to the surface, where it is absorbed and then radiated upward in the form of infrared heat. Isso é efeito estufa. Bom,
Vocês têm mais uma folhinha para fazer com textos, que eu passei um texto também para você. It's everyone home, tá? É um textozinho que fala que a terra é a casa de todos. Então vocês têm umas respostas que não vão ser múltiplas escolhas, vão ser dissertativas, tá? Então vamos procurar fazer. Na próxima videoaula nós faremos essa folha e vou preparar outra folha agora com matéria para o próximo, para P2, né? Para que a gente dê continuidade aos estudos, tá? Fiquem bem em casa, bom fim de semana para todos, comam bastante chocolate, né? Cuidado com as espinhas, né? Cuidado com as espinhas, né? Eu já andei falando aí, encontrei umas mães aí, as mães andaram falando aí, que está todo mundo aí querendo comer chocolate, depois vai ficar todo mundo com espinha no rosto. Cuidado, tá? Então vamos lá. Wash your hands, stay at home and beware the quarantine. Um abraço para todos.